Lição 1. Segurando seu futuro. Bom dia, Ana. Já pensou na sua cobertura de seguro ultimamente? Sabem, queria dar uma olhada mais de perto nisso. O que sugere? Bem, é sempre uma boa ideia rever as suas políticas e procurar eventuais lacunas. Isso faz sentido. Que tipo de ajustamentos devo considerar? Pense nas suas necessidades e estilo de vida atuais. Certifique-se de que a cobertura está à linha. Ok, essa é uma abordagem inteligente. Quaisquer áreas específicas em que me deva concentrar? A saúde, a vida e a deficiência são as grandes. Avaliar os limites e franquias. Gotcha. E o seguro de habitação e automóvel? Estes também são importantes. Absolutamente. Certifique-se de que tem a proteção certa para os seus ativos. Bom ponto. Vou precisar de me aprofundar nos pormenores dessas políticas. Definitivamente. E não se esqueça de comparar cotações de diferentes fornecedores. Assim, fazer compras é a chave para encontrar o melhor valor. Exatamente. Leve o seu tempo e não tenha medo de negociar. Fantástico! Isto dá-me um excelente ponto de partida. Obrigado pelo conselho. Não há problema algum. Deixe-me saber se tiver outras perguntas. Aula 2. Percepções aromáticas. Ei, Ana, já pensou em usar óleos essenciais? Sabem, tenho curiosidade sobre eles. Quais são os seus pensamentos? Acho que podem ser uma forma muito versátil e natural de melhorar o bem-estar. Interessante. De que forma USA óleos essenciais? Gosto de difundi-los para a aromaterapia. É tão calmante. Oh, isso soa adorável. Quais são alguns dos seus aromas favoritos? A lavanda é um clássico, mas também adoro as notas edificantes dos citrinos. Isso soa divino. Onde costuma comprar os seus óleos? Costumo encontrá-los na loja de produtos naturais. Têm uma grande seleção. É bom saber. Terei de verificar isso da próxima vez que lá estiver. Definitivamente. Podem ser um pouco caros, mas um pouco é muito útil. É bom ter isso em mente. Alguma dica para escolher óleos de alta qualidade? Procuro óleos 100% puros, de grau terapêutico. Evitar qualquer coisa diluída. Excelente conselho. Vou ter isso em mente quando estiver a navegar. Fantástico! Tenho a certeza que vai encontrar alguns óleos incríveis que vai adorar. Aula 3. Abraçando a individualidade. Olá, Ana. Posso partilhar algo que tem estado na minha cabeça ultimamente? Absolutamente. Estou aqui para ouvir. O que é que se passa? Bem, tenho lutado com esta tendência de me comparar constantemente com os outros. Posso relacionar-me com isso. É tão fácil cair na armadilha de nos compararmos.
Exatamente. E acaba sempre por me fazer sentir inadequado, ou como se não fosse bom o suficiente. Conheço o sentimento. É um hábito tão insalubre, mas é difícil de quebrar. Tens razão. Acho que parte do problema é que estou sempre a tentar viver de acordo com algum ideal. Sim, é importante lembrar que o caminho de todos é diferente. Somos todos únicos. Isso é um bom ponto. Deveria concentrar-me mais nos meus próprios pontos fortes e no meu crescimento, não nos outros. Definitivamente. Abraço que o torna especial e único. Isso é o mais importante. Tens razão. Preciso de trabalhar para construir a minha confiança e ser mais gentil comigo mesmo. Absolutamente. É uma viagem, mas vale muito a pena. Acredito em ti, John. Obrigado, Ana. Agradeço muito que dedique um tempo a falar sobre isto comigo. A qualquer momento. É para isso que servem os amigos. Estou aqui se alguma vez precisarem falar mais. Estou grato por tê-lo ao meu lado. Significa muito. Lição 4. Encontrando um terreno comum. Bom dia, Ana. Posso ter a sua opinião sobre algo? Claro, o que é que te passa pela cabeça? Tenho pensado muito nos protestos recentes e nos debates em torno deles. É uma questão complexa, não é? Há pontos válidos de ambos os lados. Definitivamente. Concordo que os protestos pacíficos podem ser incrivelmente poderosos. Absolutamente. A ação não violenta tem uma longa história de impulsionar a mudança social. Exatamente. Mas estou a lutar contra os danos materiais e o vandalismo que ocorreram. Percebi o que quer dizer. Esse tipo de destruição pode minar a mensagem. Certo. Dá aos críticos uma maneira fácil de rejeitar todo o movimento. Isso é um ponto justo. Temos de encontrar formas de manter a moral elevada. Exatamente. Sou totalmente a favor do protesto apaixonado, mas tem de ficar dentro de certos limites. Ouço-te. Tem de haver um equilíbrio entre causar impacto e manter-se pacífico. Absolutamente. Tem alguma ideia de como podemos alcançar esse equilíbrio? É um desafio difícil, mas o diálogo aberto e o compromisso são fundamentais. Temos de ouvir uns aos outros. É uma ótima perspectiva. Encontrar um terreno comum é tão importante, mesmo em questões polémicas. Aula 5. Navegando pela ambiguidade. Ei, Ana, posso administrar algo com você? Estou a sentir-me um pouco confuso sobre uma situação de trabalho. Claro, fico feliz em ouvir. O que é que se passa? Bem, o meu chefe garantiu-me que ia receber um aumento significativo, mas os detalhes eram meio vagos. Isso soa um pouco ambíguo. O que é que disseram exatamente? Usavam uma linguagem muito geral, tipo algo muito substancial. Mas nada específico. Entendo. É uma situação complicada.
Eles forneceram-lhe algum cronograma ou os próximos passos? Na verdade, não. Disseram apenas que ia acontecer, mas não me deram uma ideia clara de quando. Ok, é compreensível porque de estarem a sentir-se confusos. A ambiguidade pode ser frustrante. Exatamente. Só quero saber o que esperar, sabe? Não gosto de toda esta incerteza. Totalmente. É sempre melhor ter uma comunicação clara e expectativas definidas. Definitivamente. Tenho receio de estar a preparar a minha decepção. Percebo isso. Numa situação como esta, acho que é inteligente fazer um acompanhamento para obter mais clareza. Sim, tens razão. Devo, provavelmente, marcar uma reunião para obter alguns pormenores concretos. Bom plano. Abordá-lo com calma e profissionalismo. Esperemos que consigam algumas respostas sólidas. Ok, vou fazer isso. Obrigado por me ouvir e ajudar-me a pensar nisso, Ana. Lição 6. Escapadinha de mercearia. Bom dia, Ana. Está à altura de uma corrida de mercearia hoje. Absolutamente. O que é que precisamos de recolher? Bem, estou a ficar sem algumas coisas essenciais. Deixa-me pensar. Ok, o que está na lista? Fico feliz em ajudar. Definitivamente precisamos de alguns produtos frescos, talvez alguns vegetais e frutas. Boa chamada. O que mais? Produtos lácteos. Pão. Definitivamente leite e ovos. E estou sem pão, então isso é uma obrigação. Entendi. Mais alguma coisa? Petiscos ou utensílios domésticos? Eu poderia usar papel higiênico e detergente para a roupa também. Muito bem. Soa como uma lista sólida. Vamos sair em breve. Absolutamente. Estou pronto quando estás. Esta será uma boa oportunidade para recuperar o atraso. Definitivamente. Estou ansioso para a nossa pequena escapadela de mercearia. Eu também. Vai ser bom ter a empresa. Vamos embora. Liderar o caminho. Estou mesmo atrás de ti. Ótimo, vamos fazê-lo. Esta será uma missão produtiva e agradável, penso eu. Lição 7. Problemas terminais. Desculpe-me, poderia ajudar-me a encontrar o terminal correto? Claro. A que terminal está a tentar chegar? Honestamente, não tenho a certeza. Estou um pouco perdido neste aeroporto. Ok, não há problema. Vou dar uma olhada no diretório. Agradeço. Devia estar a apanhar um voo para Chicago. Muito bem, deixa-me ver. Ah, os voos de Chicago estão no Terminal C. Terminal C. Percebi. Podes apontar-me na direção certa. Absolutamente. Deixa este corredor e depois vira à esquerda. O Terminal C estará à sua direita.
Fantástico, muito obrigado. Estava preocupado em perder o meu voo. Fico feliz em ajudar. Terminal C fica a uma curta distância a pé a partir daqui. Ufa, isso é um alívio. Fico feliz por te teres barrado. Não há problema algum. A navegação no aeroporto pode ser complicada. Conte-me sobre isso. Agradeço muito que dedique o seu tempo. Claro! Fico feliz por poder apontar a direção certa. Eu também. Ok, é melhor eu ir. Não quero chegar atrasado. Aula 8. Inspirando ambições. Ei, Ana, alguma vez pensaste no que és realmente capaz? Essa é uma ótima pergunta. Penso muito no meu potencial. O mesmo aqui. É inspirador considerar todas as possibilidades, não é? Absolutamente. Sinto que ambos estamos a desafiar-nos constantemente. Definitivamente. Há sempre espaço para crescer e expandir os nossos horizontes. Não podia estar mais de acordo. É fortalecedor para ultrapassar os limites do que podemos fazer. Totalmente. Acho que é realmente motivador estabelecer objetivos ambiciosos para mim. Eu também. É tão gratificante quando se consegue algo que achava que não era possível. Concordado. Adoro essa sensação de realização e crescimento pessoal. É incrível quanto somos capazes de fazer quando nos colocamos a nossa mente nisso. Exatamente. O potencial humano é verdadeiramente ilimitado, creio eu. Não podia estar mais de acordo. É inspirador pensar em tudo o que podemos alcançar. Definitivamente. Estou entusiasmado em ver o que o futuro reserva para nós dois. Eu também. As possibilidades são infinitas quando se tem motivação e determinação. Absolutamente. Tem sido uma boa conversa. Sinto-me energizado e pronto para enfrentar o mundo. Lição 9. Diversão de fitness. Bom dia, Ana. Não pude deixar de notar que tens estado um pouco mais energizado ultimamente. Tens razão, John. Comecei uma nova rotina de fitness e isso tem feito uma grande diferença. Isso é fantástico. Que tipo de exercícios tem feito para obter resultados tão bons? Bem, tenho misturado tudo. Um pouco de cardio, algum treino de força e até um pouco de yoga. Uma abordagem abrangente. Isso é um ótimo conselho. Há algum exercício de que goste particularmente? Definitivamente. Tive um gosto muito de escalada. É um treino de corpo inteiro tão divertido. Escalada, hein? Isso soa estimulante. Sempre quis experimentar isso. Deveria. É incrivelmente fortalecedor e a sensação de realização é imbatível. Posso imaginar. E deve ser uma boa mudança de ritmo em relação à rotina típica de ginásio. Absolutamente. Isso mantém as coisas excitantes e impede-me de ficar entediado.
Isso é um bom ponto. A variedade é fundamental quando se trata de manter um regime de condicionamento físico consistente. Exatamente. E o aspecto social da escalada é um bónus adicional. É uma forma divertida de criar laços com os amigos. Adoro isso. A aptidão não deve ser apenas sobre os benefícios físicos, mas também os mentais e sociais. Não podia estar mais de acordo. É tudo uma questão de encontrar atividades que realmente goste e que espere ansiosamente. Bem, certamente despertou o meu interesse, Ana. Acho que vou ter de dar uma oportunidade à escalada. Lição 10. Explorando as nossas paixões. Ei, Ana, queria perguntar, quais são alguns dos teus hobbies? Oh, tenho todo tipo de passatempos divertidos. Adoro desenhar e pintar no meu tempo livre. Oh, isso é tão fixe. Tem algum estilo ou assunto específico em que gosta de focar? Gosto muito de fazer peças abstratas onde posso deixar a minha criatividade fluir livremente. Isso soa fantástico. Quem me dera ter esse tipo de talento artístico. Eu próprio sou mais um rabisqueador. Ei, rabiscar é uma forma de arte por si só. Que tipo de coisas gosta de desenhar? Principalmente apenas formas e padrões aleatórios. Nada demasiado elaborado, mas é relaxante. Aposto que sim. Desenhar é uma ótima maneira de relaxar e se expressar. Absolutamente. Para além da arte, que outros hobbies gosta de explorar? Também gosto muito de fazer caminhadas e estar ao ar livre. Não há nada melhor do que um bom trilho panorâmico. Isso é fantástico. Tenho vontade de fazer mais caminhadas. Alguma recomendação para bons trilhos? Definitivamente. Há um local deslumbrante nos arredores da cidade com vistas incríveis. Oh, terei de verificar isso. Obrigado pela dica. E tu? Algum outro passatempo? Vamos ver. Também adoro cozinhar no meu tempo livre. É tão terapêutico. Cozinhar, hein? Isso é super impressionante. Sou mais um snacker do que um padeiro. Lição 11. Sabia em sustentabilidade. Ei, Ana, ouvi dizer que gostava muito de sustentabilidade e de recursos renováveis. Conte-me mais sobre isso. Absolutamente, John. Sou apaixonado por encontrar formas de reduzir o desperdício e incorporar mais materiais renováveis no nosso dia a dia. Isso soa muito bem. Quais são alguns dos recursos renováveis em que tem estado a focar? Bem, uma área que tenho explorado é usar mais produtos de bambu. O bambu é um material tão versátil e ecológico. Assim, ouvi dizer que o bambu é incrivelmente sustentável, uma vez que cresce tão rapidamente. Exatamente. E pode ser usado para tudo, desde móveis a roupas e artigos de cozinha. Fascinante. Que outros recursos renováveis tem estado a investigar? A energia solar é outra das grandes. Aproveitar a energia do sol é uma maneira tão eficiente e limpa de gerar eletricidade.
É uma ideia fantástica. Já pensou em instalar painéis solares na sua casa? Eu tenho, na verdade. Estou a investigar e o investimento inicial parece valer a pena a longo prazo. Concordo, o custo inicial pode ser elevado, mas os benefícios ambientais e financeiros são enormes. Definitivamente. E há tantas outras opções renováveis também, como a eólica, a geotérmica e a energia hidrelétrica. Uau! Conheces realmente as tuas coisas quando se trata de sustentabilidade. Estou impressionado. Obrigado! Estou sempre ansioso para aprender mais e encontrar novas formas de reduzir a minha pegada de carbono. Bem, considerem-me inspirado. Vou ter de pesquisar e ver que mudanças renováveis posso fazer. Lição 12. Pedido de toalhas Redux. Desculpe-me, posso arranjar mais toalhas para o meu quarto? Absolutamente. Quantos gostarias? Talvez 2 ou 3 extras se isso for possível. Não há problema algum. Posso abordá-lo imediatamente. Isso seria maravilhoso. Agradeço muito a sua ajuda. É um prazer. Precisou de mais alguma coisa para a sua estadia? Bem, agora que o mencionou, as almofadas do meu quarto podem ser afofadas. Ah, percebi. Vou cuidar disso também. És uma salva-vidas, Ana. Estou tão feliz por ter pedido a tua ajuda. Fico feliz em ajudar de qualquer maneira que puder. Posso fazer mais alguma coisa por si? Deixa-me pensar. Oh, eu sei. Alguns cabides extras no armário seriam ótimos. Absolutamente. Farei questão de estocá-lo também. És a melhor, Ana. Estou muito impressionado com o serviço aqui. Bem, nosso objetivo é fazer com que os nossos hóspedes se sintam em casa. Deixe-me saber se houver mais alguma coisa. Acho que isso cobre por agora. Obrigado mais uma vez. Tem sido uma grande ajuda. Lição 13. A jornada musical de Charlotte. Ei, Ana, ouviu as notícias sobre o último álbum da Charlotte? Ai John, sim, eu fiz. Aparentemente, acabou de assinar um novo contrato com a Sony. Uau, isso é enorme. Sabia que a carreira dela estava a decolar, mas um acordo com uma grande editora. Absolutamente. É um marco enorme. O contrato é para 5 álbuns, o que é realmente impressionante. 5 álbuns, hein? Ela deve estar muito contente com esse tipo de oportunidade. Tenho a certeza que está. É uma prova do sucesso do seu primeiro álbum que saiu no ano passado. Definitivamente. Esse álbum foi tão bem que a colocou no mapa em grande estilo. Sem dúvida. A aclamação da crítica e as vendas fortes devem ter chamado a atenção da Sony. Totalmente. E com os recursos e o apoio de uma grande marca, ela pode realmente levar as coisas para o próximo nível. Exatamente. Este acordo vai dar-lhe plataforma para aumentar a sua base de fãs e realmente estabelecer-se como artista.
Absolutamente. Estou curioso para ver o tipo de controle criativo que ela terá ao abrigo deste contrato. Bom ponto. Espero que ainda consiga manter a visão artística que tornou a sua estreia tão atraente. Isso é uma consideração muito importante. Assinar com o Major pode por vezes vir à custa da liberdade criativa. É verdade, mas com o seu talento histórico comprovado, pode ter mais influência para dar as cartas. Aqui está a esperança. De qualquer forma, é um novo capítulo emocionante na jornada musical de Charlotte. Lição 14. Perseguindo os nossos sonhos. Ei, Ana, sabes o que estava a pensar outro dia? Não, o que te passa pela cabeça, John? Estava a pensar, deveríamos juntar-nos e realizar os nossos sonhos. O que é que diz? Juntos. Quer dizer, devemos trabalhar nos nossos objetivos como equipa. Isso soa como uma ideia fantástica. Exatamente. Sinto que, se juntarmos as nossas cabeças, podemos realizar muito mais. Encontro-me. Que tipo de sonhos tinha em mente? Estou pronto para começar a planear. Bem, sempre quis começar o meu próprio negócio, mas foi um pouco assustador sozinho. Oh, começar um negócio, isso é emocionante. Adoraria ajudar-vos com isso. Sim, e sei que tem querido viajar mais. Talvez possamos descobrir uma maneira de fazer as duas coisas. Absolutamente. Vamos começar a investigar e a pensar em formas como podemos fazer isso acontecer. Com certeza. Sinto que, com as nossas capacidades e paixão combinadas, podemos fazer com que isto funcione. Concordo, John. Duas cabeças são melhores que uma, e penso que formamos uma grande equipa. Definitivamente. Então, por onde devemos começar? Estou pronto para começar a transformar os nossos sonhos em realidade. Vamos começar por delinear os nossos objetivos e traçar um plano de ação. Isto vai ser muito divertido. Mal posso esperar. Contigo ao meu lado, sei que podemos alcançar qualquer coisa que tenhamos à nossa mente. Lição 15. Descobrindo a Austrália. Bom dia, Ana. Ouviu falar das últimas notícias da Grã-Bretanha? Não, o que está a acontecer? Diga-me, John. Bem, a Grã-Bretanha decidiu usar o enorme país quase desabitado da Austrália como colónia penal. Uau, a sério? Isso é fascinante. O que acha dessa decisão? É uma jogada bastante interessante, se me perguntarem. Estão essencialmente a transformar a Austrália numa prisão gigante. Posso ver os prós e os contras dessa abordagem. É certamente uma jogada ousada por parte da Grã-Bretanha. Exatamente. Por um lado, poderia ajudar a aliviar a sobrelotação nas prisões britânicas. Mas, por outro lado, é essencialmente exilar criminosos para o outro lado do mundo. Faz uma boa observação. Pergunto-me como é que o povo da Austrália se sentirá por ter este afluxo maciço de condenados. Essa é uma grande pergunta. Imagino que eles terão alguns sentimentos contraditórios sobre isso.
poderia trazer oportunidades económicas, mas também potenciais riscos de segurança. Definitivamente. Vai ser fascinante ver como tudo isto se desenrola. A Austrália é uma terra tão vasta e indomável que poderia ser o lugar perfeito para uma colónia penal. Absolutamente. Estou muito curioso para saber mais sobre toda esta situação. Poderia ser um verdadeiro ponto de viragem na história da Grã-Bretanha e da Austrália. Eu também, John. Este é o tipo de história que pode moldar o futuro de todo um continente. Mal posso esperar para ver como tudo se desenrola. O mesmo aqui. Quem sabe, talvez um dia possamos visitar a Austrália e ver o legado desta decisão por nós mesmos. Isso seria fantástico. Uma viagem à terra lá embaixo, explorando a sua história e novos povoados. Conte comigo, John. É um encontro então. Isto pode ser o início de uma nova aventura para nós. Lição 16. A ideia brilhante de Edison. Ei, Ana, sabia que o Thomas Edison começou a estudar muito jovem? Não, não sabia disso. Diga-me mais, John. Estou intrigado. Bem, quando jovem, a mãe de Edison começou a ensiná-lo sozinha, antes mesmo de ele ir para a escola. Uau, isso é fascinante. Não sabia que ele tinha uma educação tão única. Exatamente. Aparentemente, a mãe estava preocupada que o sistema escolar tradicional não conseguiria acomodar a sua mente curiosa e inventiva. Isso faz muito sentido. Edison era conhecido por ser um indivíduo incrivelmente inovador e com visão de futuro. Absolutamente. A mãe deve ter reconhecido isso desde cedo e queria nutrir os seus talentos de uma forma mais personalizada. Aposto que isso lhe deu uma enorme vantagem mais tarde na vida. Ter aquela atenção individual e um currículo personalizado da mãe dele. Definitivamente. Permitiu-lhe desenvolver as suas capacidades e paixões ao seu próprio ritmo, sem os constrangimentos de um ambiente típico de sala de aula. Isso é realmente inspirador. Isso só mostra o poder da aprendizagem individualizada e o impacto que um pai solidário pode ter. Totalmente. A história de Edison é um grande exemplo de como, por vezes, a abordagem não convencional pode produzir os melhores resultados. Concordo. A decisão da mãe de tomar a sua educação nas suas próprias mãos provavelmente desempenhou um papel enorme em transformá-lo no inventor brilhante que conhecemos hoje. Absolutamente. É incrível pensar em quão diferente a sua vida e o seu legado poderiam ter se desenrolado se ele tivesse acabado de passar pelo sistema de ensino padrão. Exatamente. Às vezes, pensar fora da caixa pode fazer toda a diferença. A mãe de Edison era claramente uma pensadora de futuro. Absolutamente. Tenho uma nova apreciação pelo papel que ela desempenhou no cultivo da sua incrível mente e talentos. Lição 17. Memórias à beira do lago. Lembra-se daqueles dias quentes de verão em que íamos nadar no lago perto da nossa antiga casa? Oh sim, esses foram os melhores. Tenho boas lembranças de salpicar naquela água refrescante. Eu também.
Era a maneira perfeita de vencer o calor e apenas relaxar com os amigos. Absolutamente. Ainda consigo imaginar as árvores altas que revestem a costa e a luz do sol a dançar na superfície do lago. Definitivamente. E o som de toda a gente a rir e a divertirem-se muito. Era uma atmosfera tão mágica. Definitivamente. Aqueles dias de verão despreocupados à beira do lago foram realmente alguns dos melhores momentos. Com certeza. Lembro-me que passávamos horas lá fora, a nadar, a jogar e a tomar sol. Definitivamente. E o lago era o local perfeito para refrescar-se depois de um dia longo e quente. Exatamente. Era o nosso próprio pequeno oásis, longe do resto do mundo. Absolutamente. Esses momentos de pura felicidade e liberdade são algumas das minhas memórias mais queridas. Não podia estar mais de acordo. O lago era um lugar tão especial para nós crescemos. Definitivamente. Tem um lugar realmente único no meu coração. Esses dias de verão despreocupados serão sempre tão especiais para mim. O mesmo aqui. Estou tão grato por termos aquele lindo lago por perto para criar todas aquelas memórias incríveis. Eu também. É incrível como pequenos momentos como esse podem deixar um impacto tão duradouro. Absolutamente. Esses prazeres simples da nossa infância são realmente inestimáveis. Lição 18. Uma curiosa alcaparras. Ouviu aquela sobre o ladrão de pepino? O ladrão de pepino. Agora tenho de ouvir isso. Aparentemente, havia um grupo de mulheres que cuidavam do seu jardim, e uma delas percebeu que alguns dos seus pepinos estavam a faltar. Uma alcaparra de pepino. O que aconteceu a seguir? Ficaram de olho no jardim e eis que apanharam um dos homens locais a tentar escapar com um terço da sua colheita de pepino. Um terceiro. Isso é um grande atentado ousado. O que é que as mulheres fizeram? Eles o confrontaram, é claro. Aparentemente, o homem teve a coragem de afirmar que estava apenas a segurar os pepinos de uma das mulheres. Espera aí, ele tentou acusar uma das mulheres. Como é que isso passou? Nem um pouco bem. As mulheres não estavam a ter nada disso e expulsaram o coitado do jardim, com pepinos na mão. Aposto que lhe deram um pedaço da mente. Alguma vez descobriram a quem ele estava a tentar incriminar? Essa é a melhor parte. Perceberam que ele estava a tentar fugir roubando os seus merecidos vegetais. Consegue acreditar na coragem? Inacreditável! Algumas pessoas vão tentar qualquer coisa para escapar impunes dos seus crimes. Ainda bem que as mulheres o pegaram em flagrante. Absolutamente. Não mexe com um grupo de jardineiros determinados e os seus preciosos pepinos. Nunca foram ditas palavras mais verdadeiras. Estou a repensar a cena agora. Um bando de mulheres malévolas a perseguir um ladrão de pepinos. Clássico. Eu sei, certo. É o tipo de história que nos faz sacudir a cabeça em descrença. Aula 19. Reservar um retiro de negócios.
Muito bem. Tenho uma pergunta para si. Sabe se este hotel tem salas de reuniões disponíveis? Salas de reunião. Absolutamente. Este lugar é perfeito para isso. Eles têm um conjunto completo de instalações para conferências no local. Oh, fantástico! Estou a tentar organizar um retiro de negócios para a minha equipa e estamos à procura de um local que nos possa acolher. Bem, veio ao lugar certo então. Este hotel tem todo o tipo de salas de reuniões e espaços para eventos à sua escolha. Maravilhoso! É exatamente disso que preciso. Por acaso sabe se tem alguma disponibilidade nas próximas semanas? Deixe-me verificar isso. Cliques de distância no computador 1. Sim. Parece que eles têm algumas ranhuras abertas no seu calendário. Em que tipo de configuração estava a pensar? Bem, vamos precisar de algo que possa acomodar confortavelmente cerca de 20 pessoas. E seria ótimo se também houvesse uma ou duas salas disponíveis. Ok, percebe. Tipos mais assim. Eles têm algumas salas de reuniões que funcionariam perfeitamente para um grupo desse tamanho. Um deles ainda tem uma área separada de fuga. Fantástico! Isso soa ideal. Qual é a disponibilidade nesses quartos? Vamos ver aqui. Verifica o calendário novamente, eles têm uma abertura na sala de conferências principal da próxima terça-quinta-feira. Isso funcionaria para a agenda da sua equipa? Acenos sim, esse timing é perfeito. Podemos prosseguir e reservar essas datas? Absolutamente. Vou tratar disso para ti agora. Só para confirmar, é a sala de conferências principal mais a sala de reuniões, correto? Sim, está certo. Agradeço muito que me dedique a investigar isto. Isso vai ser muito útil para o nosso retiro. Fico feliz em ajudar. Muito bem, já tenho a sua reserva a postos. Deixe-me saber se precisar de mais alguma coisa enquanto finaliza os planos. Vai fazer. Obrigado mais uma vez. Isto é muito difícil saber que temos o local perfeito alinhado. Lição 20. Declarações de moda. Ei Ana, já viste aquelas pulseiras fixas que são tão populares nos dias de hoje? Queres dizer aqueles com mensagens de empoderamento neles? Adoro esses. São uma forma divertida de usar acessórios. Totalmente. Tenho vontade de ter um, mas não consigo decidir qual design que mais gosto. Eu sei, existem tantas opções excelentes. Já viu aqueles que dizem coisas como Girl Boss ou Slay? Oh sim, isso é muito fixe. Também estava de olho naqueles que têm citações motivacionais sobre eles. Ou sim, também são fantásticos. Uma pequena dose diária de inspiração no seu pulso. Exatamente. Estou dividido entre conseguir um com um slogan feminista ou um que seja mais geral, como Dream Big. Escolha difícil. Acho que depende do seu estilo pessoal e da mensagem que pretende projetar. Isso é um bom ponto. Quero que me sinta autêntico, sabe? Não apenas na moda. Definitivamente. Deve ser algo que realmente ressoa consigo e com os seus valores. Absolutamente. Acho que vou navegar um pouco mais e ver o que mais me fala. É um grande plano.
Tenho a certeza que encontrará a pulseira perfeita que se adapta ao seu estilo. Espero que sim. É uma maneira tão divertida de acessórios e mostrar a sua personalidade. Concordo totalmente. Mal posso esperar para ver qual vai acabar por conseguir. Eu também. Estou entusiasmado por encontrar a pessoa certa. Obrigado pela contribuição, Ana. Lição 21. Reeling in the Cat. Bom dia, Ana. Ouviu dizer que a pesca é uma indústria enorme na nossa região. A sério? Não fazia ideia. Que tipo de pesca fazem por aqui? Principalmente pesca comercial, mas também há uma grande cena de pesca desportiva. Pesca desportiva. O que é isso tudo? É quando as pessoas saem em barcos apenas para a diversão de apanhar peixes, não para fins lucrativos. Ah, percebi. Então, não estão a vender o peixe, estão apenas a fazê-lo pela emoção. Exatamente. Eles usam varas especializadas e bobinas para tentar pousar algumas grandes capturas. Isso soa muito excitante. Muita gente por aqui participa na pesca desportiva. Sim, é um passatempo bastante comum. Muita gente sai aos fins de semana para tentar a sorte. Isso é tão fixe. Nunca pesquei antes, mas parece que pode ser muito divertido. Deveria definitivamente experimentar. É uma ótima maneira de passar o tempo ao ar livre e relaxar. Talvez eu tenha de fazer isso. Sabe onde são os melhores locais por aqui? Existem alguns locais populares, mas tenho um sítio favorito que geralmente é bastante tranquilo. Oh, adoraria ouvir falar disso. Talvez possam levar-me a pescar lá algum dia. Absolutamente. Ficaria feliz em mostrar-te as cordas e ajudar-te a conseguir a primeira grande captura. Lição 22. Noite de sushi. Olá, Ana. Estou com vontade de tomar sushi. E tu? Oh sim, sushi soa absolutamente delicioso. Ótimo. Vamos encomendar alguns então. Conheço este sítio fantástico de sushi que oferece. Maravilhoso. Estou a morrer de fome. O que recomenda que obtenhamos? Bem, os rolos de atum picante e os rolos de arco-íris são de morrer. Oh, isso soa perfeito. E talvez possamos ter um pouco de sopa de edamame e miso também. Excelentes escolhas. Estou a ficar com fome só de pensar nisso. Eu também, não vamos esperar mais. Vá em frente e coloque a encomenda. Acabará. Vou tê-lo aqui num pouco tempo. Vai ser uma boa noite de sushi. Mal posso esperar. O sushi é honestamente uma das minhas comidas favoritas. O mesmo aqui. É a refeição perfeita. Muito bem, a ordem chegou. Agora temos de esperar. Parece-me bem. Tenho a certeza que vai valer a pena esperar. Definitivamente. A comida aqui é incrível. Foi uma grande ideia.